Vamos dar início, irmãos, a mais um estudo sobre Daniel 12, cujo qual tem grandes solicitações, e ver as nossas posições a respeito de Daniel 12, certo? Inicialmente, vamos fazer uma oração onde a Bíblia nos pede, né? Está lá em 1 Timóteo 2, verso 8, levantai as mãos santas, que os homens orem em todos os lugares, sem ira e sem contenda. Então, se nós levantarmos a mão, as nossas orações ficam embaixo do teto, certo? Vamos orar. Santo, poderoso Deus, aqui estamos, Senhor Deus, mais uma vez, agradecido por essas bênçãos nos concedidas. Esteja conosco nesse estudo, que nós falamos só a sua palavra, Senhor Deus. Nos abençoa, Senhor Deus, abençoa quem vai ouvir também, que seja bem esclarecida e entendida, Senhor. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus, que reina agora para sempre. Amém. Bem, irmãos, nosso estudo, baseado em Daniel, aqui vai nos revelar o final dos tempos, dos nossos dias, né? O final dos nossos dias. Para nós fazermos determinadas comparações, vamos ver Daniel 2. Daniel 2, irmãos, ele nos fala da estátua, cuja estátua ela é formada por 4 grupos: cabeça, peito, barriga, perna e pé. Cabeça de ouro, peito de prata, barriga de bronze, cobre, as pernas de cobre, né? E os dedos, os pés de barro, que são formados, o último formado, o Império Romano, que governou o mundo por 600 e poucos anos, terminando em 476. Esse término do Império Romano, 476, que nos leva à divisão dos dedos da estátua em 10 países, inicialmente, né? Que formou a Europa. Esses 10 países que foi estabelecido pelos 10 tribos, né? Que formaram os 10 países naquele período, foi aonde começou o começo do domínio papal, depois estabelecido através de Clovis, né, francês, que deu poder ao Papa em 476, nós já falamos sobre isso, né? Então, foi concretizado em 538, onde começou os 260 anos, né, da Era Escura. E também eles vão falar sobre 1290 anos e 1235 anos. Vamos falar sobre isso aí. Então, Daniel 2 nos leva até 476. Daí ele não passa 476. E Daniel 7 nos vai levar um pouquinho mais para frente. Daniel 7 nos leva até 1798, onde nós vemos que Daniel 7 repetindo a profecia de Daniel 2, ele nos conduz até 1798. Assim, no término das 1260 anos da Era Escura. Esse período, irmãos, nós vemos aqui
em Daniel 7, 25. Antes, porém, formado pelos 4 grupos também, né? Sendo assim simbolizado pelos 4 animais. Esses 4 animais, o quarto sendo um animal terrível, que espedaçaria, né? É muito terrível, representando Roma papal, que findou seu governo em 476. Então nós vemos aqui, irmão, em Daniel 7:25, onde nos vai levar até 1798, Daniel 7:25, nos diz o seguinte, como nós sabemos, mas vamos repetir novamente, né, para ficar mais bem claro. 25, blasfemará contra o Altíssimo, perseguirá seus santos, prenderão, modificarão o calendário, modificarão a lei de Deus, né? E os fins serão entregues em suas mãos por 3 anos e meio. Serão entregues em suas mãos por 3 anos e meio. 3 anos e meio corresponde a 1260 anos. O que ele fez? Cuidará em mudar os tempos e a lei de Deus. O que ele mudou a lei de Deus? Ele mudou o sábado para o domingo, onde nós sabemos, né? Os adventistas falam que esse é o tempo que ele mudou, mas não é o tempo, irmãos. Esse ele mudou o sábado para o domingo. E o tempo que ele modificou? O tempo que ele modificou foi o dia começar à meia-noite. A igreja aceitou. O dia começar à meia-noite. Como que o dia começa à meia-noite, irmão, sendo que noite é noite, dia é dia? Jesus disse 12 horas dias, 12 horas noite. O dia não pode começar à meia-noite. O dia começa quando o sol nasce. O que Mateus diz para nós? Jesus morreu, que hora? Na 9ª hora. 9ª hora são 9 horas do dia. Então o dia começa quando o sol nasce, 7 horas 1 hora, 9 horas 2 horas, e assim por diante, irmãos. Meio-dia 6 horas, 6 horas da tarde, que o povo diz, são 12 horas do dia. Depois começa a noite, 7 horas da noite, 1 hora da noite, e assim entra pela noite adentro até amanhecer o dia novamente. Mudou o tempo. Qual mais tempo que ele mexeu, irmãos? O ano começa quando? Em janeiro. Como que começa em janeiro? É o ano babilônico. É o ano papal. Começar em janeiro em homenagem a Deus James. Deus James é um que tem um rosto para frente e um rosto para trás. A Bíblia nos diz que o ano começa por volta de março e abril. Esse ano começou 17 de março. Mexeu no tempo e todo mundo está na obediência. Principalmente os cristãos e principalmente todos que dizem ser adventista. Estão em obediência a esse ano. Mexeu no tempo, no dia e mexeu no ano. Mudou os tempos e a lei. A lei, irmãos, ele não mudou somente o sábado para domingo. Mexeu também na barba. A Bíblia diz, não raparão vossa barba, santos serão para vosso Deus e não profanarão seu nome. Levíticos 21. Quem quiser conferir, ele diz o seguinte, é bom que o homem rape a barba no mesmo dia, quando for falar com qualquer uma autoridade. Esse costume tem até os nossos dias.
Então vemos aí, irmãos, que Daniel 7 nos leva a 1798. E Daniel 8? Daniel 8 nos leva até onde? Nos leva até 1844. Vamos ver aqui, irmãos. 1844. 8:14. Daniel 8:14. Diz assim, irmãos. Aqui, ó. Comprar por irmãos. Outro respondeu: vai durar 2.300 tardes e manhãs, depois será feita justiça ao santuário. Durará até 2.300 tardes e manhãs, depois vai vir o juízo. Acima disso, Daniel 8 não nos leva até mais do que isso. Voltando para Daniel 2, irmãos, nós vemos lá que a estátua vinha uma pedra terrível, destruía a estátua. Essa pedra destruidora. Mas essa pedra não podemos contar porque não sabemos quando é que essa pedra vai vir. Por isso que nos leva até a data predita. E Daniel 7 está em 1798 e Daniel 8 nos leva até 1844. E Daniel 12, irmãos, nos leva até onde? Daniel 12 nos leva até o fim, até a volta de Jesus Cristo. Daniel 12. E diz assim: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege o povo, ao qual nós pertencemos. Será uma hora de grande aperto, tais como jamais houve, desde que as nações começaram a existir até o tempo atual. Então o seu povo será salvo, todos os que estiverem escritos no livro da vida. Então vem Miguel, o grande príncipe. Miguel, quem é o Miguel? Jesus Cristo. Por que Miguel? Porque Miguel é nome de guerra de Jesus. E Miguel lutará contra o demônio, mas livrar-se-á seu povo. Então, irmãos, como que ele vai livrar seu povo? Tudo que estiver escrito no livro da vida. Ao fechar-se a porta da graça, os que estão dentro não saem, os que estão fora não entram. Jesus vai livrar seu povo das perseguições, das grandes tribulações que há de vir sobre a face da terra. Então o povo de Deus fica livre. Jesus livrará seu povo nesse tempo. É um tempo de angústia cujo qual nunca houve. Por que angústia nunca houve, irmãos? Então vamos ver. Vamos lá para Daniel 10. Daniel 10. Muitos ainda serão separados, limpos e expurgados, enquanto os ímpios continuarão praticando a injustiça. Os ímpios não entenderão essas coisas, mas os sábios compreenderão. Os ímpios, irmão, não entenderão porque não têm o Espírito Santo. Não entenderão essas coisas, não têm o Espírito Santo. O Espírito Santo é dado àquele que obedece e teme a Deus. Por isso o mandamento nos diz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Isso é a mensagem angélica. Primeira mensagem angélica: temei a Deus e dá-lhe glória. Então é revelado para quem? Para os seus servos. E Amós lá nos diz o seguinte, Amós 3: não farei nada sem revelar aos meus profetas.
e servos, né? O 11. A partir do dia em que acabar o sacrifício contínuo e for instalado no templo o ídolo abominável, passarão 1.290 dias. Até que seja instalado a abominação, a desolação, né? Aí vai passar 290 dias. Nós vemos aqui, irmãos, que se nós compararmos o versículo 10 com o versículo 11, muitos serão limpos e separados. Quem são os muitos? São os 144 mil dos nossos dias. Preste bem atenção, irmão. Só salvará 144 mil. O povo que diz que 144 mil vai pregar a mensagem e completar a grande multidão é mentira, irmãos. Não acredito que é mentira. A Bíblia diz só em 144 mil. Muitos serão limpos e serão separados, os 144 mil. Depois dos 144 mil, fechará a porta da graça e verá que abominação, desolação. Vamos ver em Mateus, lá em Mateus 24:15. Mateus 24:15 nos diz o seguinte. Mateus 24:15, Jesus vai falar sobre a abominação e a desolação. Diz assim, irmãos. Mateus 24:15. Irmãos, querem ver? Quando vocês verem a abominação, desolação, do qual falou o profeta Daniel, estabelecido no lugar santo, não deverá estar, que o leitor entenda. Então os que estiverem na Judéia fugirão para as montanhas. Aqui, irmãos, Jesus predisse a destruição de Jerusalém na Guerra de 70. Quando vir abominação, desolação, né, fuja para os montes, porque aí virá o quê? A perseguição, e foi o que aconteceu. O que aconteceu? Os romanos veio, cercou Jerusalém em 70 com o general Tito, e o general Tito ia destruir Jerusalém. Aí o rei de Roma se suicidou. E o pai de Tito, Vespasiano, o pai de Tito, queria o poder. E falou para Tito, volte com o exército, que eu preciso do exército. Aí Tito reuniu o exército e veio voltando para Roma. Na volta de Roma, aí, como já estava empossado o rei, Vespasiano, né? Como já estava empossado, ele mandou um recado para Tito, volte, cerque novamente Jerusalém, que eu já completei a minha obra. Aí voltou novamente Tito com o exército para cercar Jerusalém. Mas nesse período da ida de Tito e da volta, deu tempo para todos os cristãos de Jerusalém fugir para os montes e fugir da morte. Agora, os judeus, como não entendiam dos sítios, das roças que eles tinham, eles entraram tudo em Jerusalém. Tinha mais ou menos 2 milhões de judeus. E pereceram todos. Porque não aceitava Cristo e não obedecia os seus mandamentos. E Menanoite nos diz que esta profecia vai acontecer também em nossos dias. Como nós vemos aqui, irmãos, em Daniel, serão separados. E
quando ver abominação, desolação, que o profeta fala aqui, a desolação, a partir do dia em que acabar o sacrifício contínuo e for instalado no templo, o ídolo abominável passará 1290 dias. Então, quando é que vai instalar a abominação? Quando assinarmos o projeto, que está aí para ser assinado, né? Da obrigatoriedade da guarda do domingo. Então, temos nós que guardar o domingo. Os que não quiserem guardar vão ser perseguidos. Quando assinar essa lei e tornar obrigatório a humanidade guardar o domingo, aí entra novamente, igual entrou em 538, a supremacia papal. Entra a supremacia papal. Porque em 1798, a ferida mortal surgiu. E em 1929, até 1929, não saía um papa de Roma. Eles ficavam presos. Em 1929, com o Tratado de Latrão, ali na Itália, então os papas começaram a sair. A ferida mortal começou a ser curada. E quando assinarem o decreto dominical, ali a ferida vai ser curada. E a abominação, a desolação. Por que abominação e desolação? Porque o Papa, irmãos, o bispo de Roma, vai pegar a lei de Deus e jogar no chão. Desfazer totalmente da lei de Deus, que é abominação. E obrigatoriamente guardar o domingo. Aí, irmãos, nesse período, começa o quê? Começa a marca de 1290 anos. 1290 anos. A partir daí começa a marcar 1290 anos. E vai findar quando, irmãos? Quando fechar-se a porta da graça, aí Jesus tirará a roupa de justiça e vestirá a roupa de vingança. Passará 1290 anos. 1290 dias. Aí, irmãos, é uma contagem literal. Não é uma contagem profética. Ela é literal porque Deus fala esse número não como se fosse uma profecia, mas fala como números literais. 1290 anos, 1290 dias e 1335 dias são anos literais também. São dias literais. Dias literais. Não são dias que são contados por ano. Muita gente quer jogar isso para o passado. Mas por que não dá para jogar para o passado? Porque o Daniel 12 nos fala aqui que essa profecia é para os últimos dias. É para os nossos dias. Não é para o passado. O do passado, irmãos, ficou para trás. Certo? Nós vemos que Daniel nos mostra essa profecia segundo o que nós vemos nos nossos dias, elas estão totalmente se cumprindo. Voltando para Daniel 1, voltando para Daniel voltando para Daniel 12, 1, nos diz o seguinte, irmãos. Preste bem atenção. Daniel 12, 2. Lemos 1, 2. Muitos dos que dormem no pó despertarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e infâmia eterna. Muitos, essa é a ressurreição parcial, irmãos. Muitos que dormem no pó estarão para a vergonha e desprezo eterno. E outros para a salvação.
Quem que ressuscitará para a salvação, irmãos? Que diz aqui, muitos os que dormem no pó, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Comparado lá com a Apocalipse, nos diz a mesma coisa. Né? Com Apocalipse 1, nós vemos, irmãos, que a profecia está se cumprindo. Então, essa ressurreição parcial, quando que ela vai se dar, essa ressurreição parcial? No final dos 1290 dias. A ressurreição parcial, 1290 dias, se dará a esse tempo. E o Daniel 3, os sábios brilharão como brilhas firmamento, e ensina a muitos a justiça, brilharão para sempre como estrelas. Brilharão para sempre como brilham as estrelas. E quem que é a estrela da manhã, irmãos? Quem que é a estrela da manhã? Apocalipse 22. Nos diz aqui, irmãos, Apocalipse 22. Diz assim, irmãos, preste bem atenção. Vamos ficar... Apocalipse 22, 16. Diz assim, irmãos. Desculpa que o versículo dessa Bíblia é muito pequenininho e tem um pouco de dificuldade da gente achar. Eu, Jesus, enviei o meu anjo, ele atestou para vocês todas estas coisas a respeito das igrejas. Eu sou o rebento da família de Davi, a brilhante estrela da manhã. A brilhante estrela da manhã. E diz lá que os justos brilharão como estrelas. E lá em Isaías 14, nos diz lá, nos comprova que Satanás queria ser essa estrela da manhã, mas não foi a estrela da manhã. Então nós vemos que nós estamos no caminho certo, no caminho da volta de Jesus. E no verso 4 diz o seguinte, irmãos, você, Daniel, guarde em segredo esta mensagem, lacre esse livro, até o tempo do fim. Vocês estão vendo? Como essa profecia de Daniel 12 é para o tempo do fim, não é para a Idade Média, nem para o passado. Muitos querem aplicar para o passado, mas não é. Ela tem que ser aplicada em nossos dias. O tempo do fim é os nossos dias, irmãos. Guarda isso aqui ser aplicado no tempo do fim. Muitos o examinarão e o conhecimento deles se aumentará, o conhecimento se multiplicará. Como que a ciência se multiplica? A ciência se multiplicará. Muitos querem aplicar isso aqui também para os eventos tecnológicos. Televisão, computador, rádio, trem. Como que se multiplica, irmão? A partir de 1798, que começou o tempo do fim, então começou a desprender a Bíblia Sagrada. E nós aprendemos a partir desse tempo. A Bíblia foi ficando livre. E a ciência, que ciência que é essa? A ciência da sabedoria da Escritura Sagrada. Ela se multiplicaria até nossos dias. E está se multiplicando, irmãos. Essa ciência aqui. A sabedoria da Escritura Sagrada. Voltando para Daniel 12. Daniel 12, o versículo 12. Felizes quem souber a esperar com
perseverança alcançarão 1.335 dias. Por que felizes, irmãos, os que vão alcançar 1.365 dias e 35 dias? Porque aí, irmãos, como diz a irmã Ellen White, aqui no livro dela, diz aqui o seguinte, irmãos, vai acontecer isso aqui, ó. Preste bem atenção. E a voz de Deus é ouvida do céu, declarando o dia e a hora da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, estabelecendo um concerto eterno com seu povo, semelhantes estondos e mais fortes trovão. Sua palavra ecoa pela terra inteira. E o Israel de Deus fica a ouvir. Então, no final de 1.335 dias, é literal, a partir da abominação que foi estabelecido, a abominação nos nossos dias, o desprezo pela lei de Deus, estabelecido agora domingo obrigatoriamente, então passar 1.335 dias. 1.335 dias corresponde a quanto, irmãos? Se fosse profético. Seria muito tempo, né? Então, não dá mais para esse tempo. Então, é literal. Ele se dará a 1.365 dias, Deus marcará a hora e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Um detalhe importante, irmãos. Aí, nesse período, estarão caindo as 7 pragas. Caindo as 7 pragas. E o que vai acontecer? O domínio papal, quanto tempo vai ser? Daniel 13, Apocalipse 13, verso 5. Apocalipse 13, verso 5. Verso 5, irmãos. Preste bem atenção. A besta que recebeu uma boca para dizer insolência, blasfêmia, recebeu também poder para agir durante 42 meses. Está vendo, irmãos? 42 meses. 42 meses, quanto é que dá, irmãos? 1.260 anos. Aí a besta vai ser desprezada. Ela vai ser desprezada. Satanás não vai querer mais a besta. Aí ela será subjugada pelas nações. Por quê? No 4 aqui nós vemos, irmãos. E adorou o dragão por ter entregue autoridade à besta. E adoraram também a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode lutar contra ela? Na marcação da lei dominical, vamos dizer, quem pode lutar contra ela? Então, todos adoraram a besta, exceto o povo de Deus. E lá no Apocalipse 17, nos mostra o seguinte, irmãos, preste bem atenção. 17 e 16, para ficar melhor, né? 17 e 16. 14. Os 10 chifres que vocês viu, juntamente com a besta, começarão a odiar aquela prostituta, e despojarão e deixarão nua, comerão suas carnes e queimarão. Está aqui o final dos 1.290 dias. A besta vai ser exterminada. Esses 10 chifres, irmãos, mencionados aqui,
que menciona também mais para trás um pouco, muita gente fala que é o dedo da estátua, mas não pode ser o dedo da estátua, porque em 486 foi eliminado 3 nações da estátua, ficou só 7 dedos. Clovis eliminou três nações, vândalos, eros e hunos. Então, quem são esse povo aqui? Os 10 chifres. Nos nossos últimos dias hoje, estão estabelecendo 10 grupos econômicos no mundo, formados por países. Esses 10 grupos, que representam esses 10 chifres, darão todo o poder à besta, e a besta vai fazer miséria. Esses 10 grupos, o Brasil é formado pela Brasil e América do Sul. É um grupo. O Japão é outro grupo. A China é outro grupo. Estados Unidos, Canadá é outro grupo. Então, esses 10 grupos vão se unir e todos eles terão os mesmos pensamentos. Está aqui, ó. Todos eles terão os mesmos pensamentos. E darão poder à besta e vai chegar até o fim. No final dos 1335 dias, quando for marcado o dia, a hora da vinda de Cristo, aí, irmãos, começará o quê? O domínio do povo de Deus. O povo há de governar esse mundo ainda por... povo de Deus há de governar esse mundo por 7 anos. Amós 4 nos diz, Ezequiel 39 nos diz, por 7 anos o povo de Deus há de governar esse mundo. Esse povo pequeno que vocês estão vendo, povo pequeno e humilde e simples, há de governar esse mundo. No final do 1235 diz, por isso que diz lá, felizes os que completarem e chegar no fim do 1335 dias, porque aí eles vão regozijar, cantar e dar glória a Deus, porque através dos trovões é marcado o dia e a hora da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Oxalá, irmãos, que nós estaremos nesse meio. E também para nós vermos a ressurreição parcial, vermos nossos irmãos que dormiram em Cristo e há de ressuscitar nessa ressurreição. E também nós vamos conhecer os que transpassaram a Cristo. Quem que transpassou a Cristo? Anás, Caifás, Pilatos, os soldados lá que crucificaram Jesus Cristo, e muitos. Tão felizes os que chegaram até esse período. E nós somos felizes, irmãos, estamos contentes. Por quê? Porque nós temos a mensagem dos últimos dias. A Igreja Adventista da Completa Reforma. Movimento desde 31 até nossos dias. Então, os irmãos fiquem aguardando, porque a situação, irmãos, vai piorar, não vai melhorar. Essas greves que os irmãos estão vendo aí, que estão dizendo que vão passar fome, vai faltar as coisas, isso, irmãos, apenas só o começo. Mas as coisas vão piorar e piorar bastante. Por quê? Porque é profecia, irmãos. A profecia há de se cumprir em nossos dias. Fome, peste e guerra. Por isso que nós estamos aqui, irmãos. Lutando, se apegando com Deus, com Jesus. Né? Diz um hino da nossa igreja, que ele tem um pedacinho assim.
A mensagem que nós pregamos é para um povo preparar, para que possa estar de pé quando Jesus regressar, pois a porta está se fechando. Jesus em breve virá. Então, irmãos, e assim por diante vai indo. Então, aqui está, irmãos, a mensagem. Quem tiver algum interesse, alguma curiosidade de mais coisas, é só entrar em contato pelo telefone 14 981 02 0500. Que Deus os abençoe, que Deus faça resplandecer seu rosto sobre ti, que Deus te dê inteligência para ouvir a mensagem e se ajuntar-se conosco para a breve volta de nosso Senhor Salvador. Amém. Muito obrigado.